bem-vindos a mais uma sessão do Building the Future. Hoje estou aqui com o José e vamos discutir e tentar trazer um bocadinho à conversa aqui o tema de como desenvolver as competências tecnológicas no ensino superior. Sabemos que esta edição do Building the Future é muito focada nas competências e como é que vamos ajudar o nosso país a ultrapassar esta fase e como é que vamos, de alguma forma, garantir que as nossas pessoas vão ter as competências certas, e ninguém melhor do que alguém com muita experiência no ensino superior em Portugal, como o José, para nos ajudar nesta missão. Nesta primeira fase, José, gostava também de ouvir a sua opinião sobre este tema em geral e depois passamos naturalmente à discussão, mas para já passava-lhe a palavra. Olá, bom dia, Vânia, bom dia a todos. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer o convite para falar sobre este tema, que é um tema fascinante e atual, como é evidente. E nós, neste momento, estamos numa encruzilhada no nosso país. Temos uma aposta, uma nítida aposta política e de toda a sociedade nesta área, e acho que é interessantíssimo nós podermos debater quais são as várias soluções existentes, qual é, neste caso, em particular, a minha visão, porque isto não é um problema, só um problema, são vários estratos, é que nós temos de ter várias soluções para abordar o problema do desenvolvimento no ensino superior e qual é a resposta que o ensino superior, neste caso a minha experiência prende-se mais com os politécnicos, qual é que é o contributo que o ensino superior pode dar para esta problemática e as soluções que pode oferecer à comunidade em geral, não é? Muito bem, obrigada. Bem, e no meu caso, enfim, também estou aqui porque muito recentemente assumi funções no novo cargo dentro da Microsoft e sou responsável por aquilo que nós chamamos as Education Skills para a Europa Ocidental. Obviamente, este é digamos, é uma função nova que a Microsoft criou recentemente em todas as regiões, exatamente porque reconhece que as competências, e em especial as Digital Skills, e as tech skills são fundamentais e nós, enquanto empresa de tecnologia, temos uma responsabilidade acrescida nessa matéria e, portanto, também temos que dar um olhar especial e ter, enfim, uma parceria especial para estas áreas. Eu iria começar um bocadinho também para enquadrar a nossa conversa e sabendo que, para além daquilo que é a aceleração que já vínhamos discutindo há cerca de 2 ou 3 anos, esta parte do impacto que seria a inteligência artificial, a transformação digital. Sabemos que a pandemia, que nos atingiu a todos quase no último ano, faz com que essa aceleração tenha sido muitíssimo maior. E toda a disrupção que ela trouxe, não só para, enfim, para as empresas, para as famílias, para as pessoas em geral, mas também para os jovens, e em especial para aqueles que estão a estudar, que é que competências é que eu preciso e como é que eu me vou preparar para este mercado de trabalho. Porque se olharmos para aquilo que eram o tal skills gap, portanto o gap de competências que já era identificado ainda antes da pandemia, ele já era gigantesco e sabíamos que a questão das competências, todas as pessoas teriam que adquirir novas competências. A aprendizagem ao longo da vida é algo que veio para ficar, já existia obviamente antes, mas é algo que neste mundo de aceleração digital e de transição digital ele é ainda mais importante. Sabíamos também que já muitos empregadores tinham dificuldade em encontrar as pessoas certas para as vagas que tinham. E isso era já muito forte já no final de 2019, mas se olharmos para o recente relatório do Fórum Económico Mundial sobre o Future of Jobs, vemos que essa aceleração é gigantesca. E, portanto, se olharmos um bocadinho para isso, vemos que, de facto, há muitos empregos que vão ser destruídos. Portanto, há muito emprego que vai passar a ser feito por máquinas ou por algoritmos, mas também sabemos que há muito novo emprego que vai ser criado. E há muitos novos empregos que provavelmente ainda nem sequer estão inventados hoje em dia, ou não existem hoje em dia, que vão ser criados até 2025. Depois também, outro tema muito importante aqui para a nossa discussão, que tem a ver, obviamente, com este gap de competências. Sabemos, e diz-nos este estudo, este último estudo do Fórum Económico Mundial, que nos próximos 5 anos, todas as empresas em geral estimam que 40% dos seus trabalhadores vão precisar de reskilling. Ou seja, vão ter que ter formações muito, enfim, curtas, até 6 meses,
que os obriguem a estar constantemente a ser, digamos, reskilled. E também sabemos que ainda mais, que é algo que, enfim, que não tinha ainda sido reportado acho eu, nos relatórios anteriores, pelo menos que eu não que eu tivesse dado conta, 97% dizem que os trabalhadores vão ter que adquirir novas competências on the job. E, portanto, vai ser um contínuo de reskilling ao longo dos próximos anos, de uma forma muito, muito intensa, em especial nos próximos 5 anos. Para além disso, também sabemos que a questão da digitalização e deste trabalho remoto veio para ficar. E, portanto, já potencialmente dizem-se cerca de 44% da força de trabalho que pode ser remota ficará e vai continuar a trabalhar remotamente depois da pandemia. E isto são também números muito, muito relevantes. Depois, finalmente, mas não menos importante, a questão do upskilling e do reskilling. Há, de facto, aqui uma tónica muito, muito importante de que, de facto, os trabalhadores e as pessoas em geral, e em especial também os alunos que estão no ensino superior hoje em dia e que estão a terminar as suas licenciaturas e estão a preparar-se para o mercado de trabalho, este mindset de reskilling e upskilling constante vai ser fundamental. E, portanto, sabemos que estas são, digamos, este é o setup em que estamos hoje em dia, e sabemos também que as competências tecnológicas, que é aquilo que também estávamos para discutir aqui neste tema, são algo incontestável. Portanto, em todas as áreas de profissionais, qualquer que elas sejam, as competências tecnológicas são fundamentais, e mais fundamentais ainda quando se trata, de facto, de tecnologia e de ciências da computação e da engenharia informática, etc., onde o pipeline, onde a quantidade de pessoas que se forma não é minimamente suficiente para as necessidades do mercado de trabalho. E este, obviamente, é um tema que o José vai certamente abordar, porque é algo que sabemos que há uma grande falta, não só em Portugal, como é óbvio, mas também no mundo inteiro. O nível de competências técnicas que são necessárias ao nível destas novas áreas de ciências da computação e nas áreas tecnológicas, tem muito mais a ver hoje em dia com tudo o que tem a ver com cloud, com inteligência artificial, data analytics e, portanto, o próprio user experience, portanto, tudo o que são as plataformas e a usabilidade das plataformas são fundamentais. E depois, obviamente, cada vez mais importante também a questão das soft skills e a capacidade de adaptação, de colaboração, de criatividade dos trabalhadores, que sem dúvida é marcante. Já o era em 2019, neste estudo do LinkedIn, e hoje em dia mais é ainda. E, portanto, sabemos que há toda uma quantidade de competências que estão a crescer as necessidades no mercado de trabalho e é para essas que, naturalmente, temos que preparar os alunos. Do nosso lado, do lado da Microsoft, o que é que nós fazemos? Portanto, tentamos, de alguma forma, ao nível destas competências, apoiar o sistema educativo desde o ensino, enfim, básico, primary education, até o ensino superior e depois para a frente, e, de alguma forma, por um lado, nos mais pequenos, dar esta motivação e despertar esta curiosidade para a STEM, em geral e em especial também junto das raparigas, porque sabemos que as mulheres na tecnologia ainda continuam a ser um problema para a diversidade da própria indústria. No ensino secundário, tentando intensificar aqui um bocadinho a utilização das tecnologias, mas muito especialmente e nos tempos mais, obviamente, mais recentes e em especial nas áreas mais técnicas, apoiar as instituições, apoiar os alunos e os professores para que, na realidade, possam sair do ensino superior já com alguma bagagem daquilo que é as tecnologias Microsoft, e sabemos que outras indústrias e outros nossos concorrentes, etc., ou até mesmo parceiros, fazem o mesmo, porque na realidade, quando chegam ao mercado de trabalho, vão precisar de acelerar cada vez mais essas suas competências e essas certificações para garantir que de facto se destacam e que conseguem mais facilmente um trabalho. Eu ficava para já por aqui e passava a palavra ao José, porque naquilo que nós conversámos na preparação desta sessão, de facto, os exemplos que hoje em dia já temos em Portugal de utilização ou de alguma forma, apoio constante ou tentativa de aumentar a nossa capacidade, quer no ensino superior, quer no ensino profissional, etc., mas em especial no ensino superior, para este upskill dos alunos e para o reskill daqueles que, por alguma forma, ficam desempregados ou precisam de se, digamos, reinventar no seu próprio posto de trabalho.
é de facto determinante para o futuro do nosso país. Excelente apresentação. Eu tornava a falar novamente da questão que eu acho que a solução, não há uma solução única para o problema, são soluções em camadas, são soluções específicas para cada um dos problemas. Ou seja, pegando na formação tradicional, e tradicionalmente nestas áreas, a formação é dada por graus académicos, tipicamente, e neste momento licenciaturas, mestrados e posteriormente doutoramentos. Ou seja, poderemos considerar isso como as formações clássicas, nas áreas de STEM, nomeadamente. E aí poderemos estar a falar especificamente das áreas ou das matemáticas aplicadas, ou das engenharias informáticas, ou dos sistemas de informação, todas as áreas, podemos dizer, tradicionais. Também existe, costumo dizer que temos o reskilling tradicional, que são os cursos de pós-graduação, em que o graduado vai aprofundar conhecimentos numa determinada área, só que isso não chega. Isso não chega porque, tipicamente, são respostas muito verticais, em que, por exemplo, um engenheiro informático tira a sua licenciatura, ou tira a sua licenciatura e posteriormente o seu mestrado, e vai fazer uma pós-graduação numa das áreas em que tem necessidade. Isso é o tradicional. Só que nós estamos, neste momento, a verificar que existe uma explosão de lateralidade de necessidades. Ou seja, pessoas que até há relativamente pouco tempo não teriam de ter necessidades de ter conhecimentos e competências nestas áreas, começam a ter essa necessidade. E, portanto, existe a necessidade e também existe a vontade de responder a isso, quer em soluções de upskilling, quer em soluções de reskilling. Um exemplo típico, até aconteceu comigo, foi pediram uma ajuda num projeto da FCT para fazer um bocado de Business Intelligence, ou seja, Data Analytics, nesse projeto. E porquê? Porque as pessoas que estavam no projeto, a área de intervenção das pessoas, não nos permitia fazer essa análise, por exemplo, de influenciadores, usando uma ferramenta, a Power BI, neste caso, e fazer uma análise de influenciadores para verificar quais eram as relações entre os vários problemas. E, portanto, passamos de uma solução clássica, de um problema com uma solução clássica, para um problema que expandiu e temos de ter outras soluções. Existem, neste momento, várias abordagens para este problema. Vou salientar algumas, e se calhar a mais importante neste momento é o programa Upskill. O programa Upskill é um programa que foi realizado em parceria com a indústria, em que estão, salvo erro, aproximadamente 20 empresas, entre quais a Microsoft, como fundadoras, e os politécnicos, o ISCTE, o Instituto de Formação Profissional, e outras entidades, e com o patrocínio do governo. Ou seja, este programa, que é um programa que nós neste momento temos entre portas, dentro das nossas portas, pretende formar jovens após uma candidatura, dando-lhes uma formação teórica de base, de aproximadamente 6 meses, e posteriormente uma integração numa empresa de 3 meses, para que os jovens possam, de uma forma relativamente rápida, poder ter novas competências. Mas isto só responde a um determinado problema, não é? Não responde a todos os problemas. Outra solução que nós também temos estado a experimentar já há uns anos, em conjunto com a indústria, e neste caso, quando eu falo em indústria, falo mais nas áreas tecnológicas, foi o programa Switch, em que se pretende dar uma formação mais profunda, de uma formação teórica de 1 ano, seguida de uma formação prática em ambiente de empresa de 6 meses. São algumas das soluções, mas há alguns problemas ainda não temos resposta. Vou dar um exemplo do que é que eu tenho sentido ultimamente, algo que já existia, mas que tem sido mais complexo ultimamente, que é pessoas que estão no mercado de trabalho ativas, neste caso com licenciaturas e mestrados, e como é que essas pessoas têm acesso de uma forma relativamente simples e estruturada ao que é que está a acontecer. Ou seja, para onde é que têm que ir no futuro imediato? Será que temos que ir para a análise de dados? Será que temos que aprender novas linguagens de programação? Ou seja, isto, mais uma vez, eu estou a tentar demonstrar que não é um problema único, é um problema bastante horizontal e vertical, em que nós temos que, já temos algumas respostas, mas temos que aprofundar novas respostas.
E muito interessante, e de facto estes dois exemplos que deu em concreto são super interessantes, quer de upskill, quer de reskill. Mas eu perguntava-lhe também uma coisa, que é a indústria, como disse, a indústria é fundamental neste contexto, não é? Portanto, ou seja, as parcerias que vocês desenvolveram, quer no programa Upskill, quer no Switch, têm sempre a indústria como, digamos, os empregadores como parceiros fundamentais. Qual é que tem sido a resposta digamos, do tecido económico português a estas iniciativas e que competências é que acha que ainda falta para de alguma forma podermos tornar este círculo verdadeiramente virtuoso? Note que não há, em muitas situações, e não é só nestas duas situações que eu falei, é fundamental a cooperação da indústria. Existe outra solução, nós temos outro tipo de solução, que são os QTESPs, são cursos de 2 anos, em que na própria formação do curso, e aí já é um curso, poderemos dizer, mais tradicional, embora seja uma solução recente, já poderemos considerar tradicional, em que na própria formação e do curso nós já incluímos a indústria para nos fornecer quais são as necessidades. Claro que a partir do momento que nós subimos, ou se é que posso dizer isso, subir, que estamos nas licenciaturas e falamos dos mestrados, é evidente que temos que ter o input da indústria, temos que perceber o que é que a indústria necessita, mas ao mesmo tempo temos que capacitar os nossos jovens com as ferramentas tradicionais, que continuam a ser muito importantes, que lhes permitem no futuro eles conseguirem dar o salto quando for necessário. Faz-me lembrar muitas vezes que eu quando estava a estudar na minha licenciatura, já ainda nos anos 80, eu perguntava-me a mim mesmo para que é que eu andava a estudar análise matemática e física. E só mais tarde é que eu consegui perceber que a análise matemática e a física foram bastante importantes no meu futuro porque condicionaram a minha maneira de pensar, e hoje em dia penso que os engenheiros têm uma maneira muito própria de pensar porque tivemos todas as análises matemáticas e as físicas que fundamentaram a nossa forma de pensar. Portanto, a partir do momento que nós subimos, temos que dar competências que não são as competências imediatas que a indústria precisa, mas temos que ouvir a indústria, porque nós continuamos a dar algumas competências que são necessárias. Vamos supor que eu estou numa licenciatura em Engenharia Informática, estou a formar os meus licenciados nos estudos de engenheiros e decido que gosto muito de dar Pascal. Poderemos sempre ver isto de duas perspectivas. Pascal é uma boa linguagem para se dar formação, mas será que a indústria necessita? Não poderei eu dar antes Java, outra linguagem de programação, e aí já estar a responder às necessidades da indústria? Ou seja, quando o meu formando sair, ele já vai ter novas competências. E, portanto, nós temos tido muito boa aceitação por parte da indústria. Em alguns cursos, por exemplo, o caso específico do Switch, foi a indústria que chegou à nossa beira, e neste caso a pequena e média indústria da área do Grande Porto, que chegou à nossa beira e disse: nós temos esta necessidade, vamos ver se vocês nos conseguem responder a esta nossa necessidade. Todo o processo de criação do currículo foi realizado em parceria absoluta com a indústria. E os próprios candidatos, na própria escolha dos candidatos, a indústria intervém. De forma a que consigamos garantir, nós somos aqui os responsáveis pelo garanto pedagógico ou científico do curso, mas da forma que no final os candidatos, quando vão para os tais 6 meses de estágio, estão a responder ao que a indústria necessitou. Ou seja, aquela ideia, e já não existe, aquela ideia da academia que fechava dentro de portas, que não houve ninguém, que era aquela ideia tradicional dos anos 60 ou 70, neste momento já não existe. Principalmente nestas áreas em que nós temos uma evolução brutal no Áreas dia para dia. tecnológicas. E já agora, isso leva-me a uma outra questão que eu acho que podemos também discutir aqui, que é a diferença que existe na realidade entre os métodos de ensino e a forma como de posicionar até neste tipo de parcerias entre os politécnicos e as universidades mais tradicionais. Eu sei que este é um tema super controverso, mas na realidade, por alguma razão, são essas instituições que estão neste programa Upskill, não é? Portanto, não só se calhar pela sua versatilidade, pela proximidade à indústria também, mas também porque têm um ensino se calhar muito mais aplicado e muito mais vocacionado para
para ir ao encontro daquilo que estava a dizer mesmo, da necessidade da própria indústria e de alguma forma haver aqui uma forma de uma interação muito mais constante entre a indústria e esse ensino superior politécnico. Porque se calhar durante alguns anos essa foi uma missão fundamental, não é, para o desenvolvimento do nosso país num determinado momento, e este é se calhar digamos, um outro ponto de viragem fundamental, que é esta transição digital, em que os politécnicos podem de facto ter aqui um papel determinante nesta transformação do nosso país, até porque eles têm uma dispersão territorial que permite que todo o país possa desenvolver-se, enfim, mais ou menos a uma mesma velocidade. Mas a minha questão é outra, também estão os politécnicos preparados ao ponto de vista dos recursos humanos, dos seus professores, para estes desafios, ou ainda há algum trabalho a fazer nesta matéria? Em primeiro lugar, na dicotomia do sistema binário Universidade-Politécnico, a minha ideia é que não poderemos falar tanto da dicotomia do sistema. O que acontece é que há instituições com uma característica mais prática, há instituições com uma característica mais teórica, todas têm o seu papel no panorama do ensino superior, portanto não vejo isto tanto como as universidades são por um lado, os politécnicos por outro. Agora, quanto aos métodos de ensino, aí sim. Nós temos estado já há alguns anos com métodos de ensino nestas áreas especificamente que têm dado resultados que eu considero bastante interessantes. Que é quando nós passamos, há uns anos para cá, nomeadamente no nosso curso de Engenharias Informáticas, passamos de uma solução em que apresentamos já questões em Project-Based Learning e Problem-Based Learning, ou seja, em que os alunos estão a adquirir competências resolvendo problemas. Especificamente, posso dar um exemplo, no nosso curso de Engenharia Informática aqui da Escola do Instituto Superior de Engenharia do Porto, todos os semestres eles têm umas semanas no final reservadas para uma unidade curricular denominada LAPRE, em que essa unidade curricular eles apresentavam um problema e os alunos durante algumas semanas, e depende do grau, se estão no primeiro ano ou no terceiro ano, eles entram numa situação, quase podemos dizer, pré-indústria, em que estão a utilizar mecanismos de controle de projeto, vão resolver problemas práticos, da forma que quando os alunos saem, já estão preparados do ponto de vista quase até das soft skills, que também são muito importantes na nossa área, das soft skills já estão mais preparados para responder imediatamente à indústria, não só com as bases teóricas e com as bases de laboratório, mas também com as bases de projeto, que nós sabemos que quando nós estamos nestas áreas, as bases de projeto são extremamente importantes. E, portanto, esta mudança que está a acontecer nas instituições de ensino superior, ela já aconteceu, de passarmos, em muitas situações, do tradicional aula expositiva e aulas de laboratório para Project-Based Learning, Problem-Based Learning, é essencial. Isso está a acontecer neste momento, dei-lhe alguns exemplos do que eu conheço melhor, não é? Que é o que está a acontecer dentro de Porta. A parte dos recursos humanos é extremamente importante. Ou seja, nós, os docentes destas áreas, com a evolução rápida, nós temos uma necessidade enorme de nos atualizar. Eu, neste momento, por razões das minhas funções, não estou a lecionar, mas eu, pessoalmente, tenho sempre um ou dois projetos quase pessoais que mantenho de forma a poder progredir e também, neste caso específico, poder gerir as minhas equipas de programadores, não é? Claro. E isso é fundamental, nós sabemos que muitas vezes, enfim, os próprios professores, naturalmente, como todos os outros profissionais, esta questão da formação contínua é ainda mais importante e sabemos que os professores são quem mais tem que aprender sempre para poder ensinar, não é? Mas eu ia também pegar num outro tema, e ainda antes de terminarmos, que é a questão, obviamente, das áreas tecnológicas. Nós sabemos que há muita falta e por isso vocês estão a fazer este programa também do Switch, porque de facto a indústria precisa de profissionais que não existem, portanto não são formados em número suficiente, e isto leva-nos a uma outra questão que podemos obviamente tentar aqui discutir, pelo menos em algum, enfim, não tão aprofundadamente, porque o tempo não permite, mas dois temas. Um é, como é que vamos aumentar a quantidade de pessoas formadas nestas áreas, porque o mercado precisa, e portanto o que é preciso fazer para aumentar essas pessoas, esse número de pessoas formadas, e até que ponto é que a questão das tech skills, portanto, a questão das competências tecnológicas,
elas são hoje em dia já transversais a qualquer área, portanto, hoje em dia não é possível pensar, vamos imaginar, num médico sem obviamente ter capacidades e competências tecnológicas, porque quase todos os aparelhos com que vai trabalhar, por exemplo, um cirurgião, grande parte deles já são tecnológicos, estou a dar um exemplo, ou mesmo, vamos até, sei lá, hoje em dia um mecânico também tem, que uma parte dos carros hoje em dia é quase tudo tecnológico, não é? E, portanto, estas competências tecnológicas transversais a todas as áreas de formação é algo que o ensino superior também está a apostar? Ainda está no início. Ainda está no início. Vou-lhe dar alguns exemplos. Vamos supor que eu tenho uma empresa e estou a criar um programa na área, por exemplo, do direito. Se eu estou a criar um programa na área de direito, eu não devo ter todo o meu esforço centrado na existência de engenheiros informáticos que vão criar o programa. É necessário as pessoas da área do direito, que é quem conhece o negócio, que tenham essas competências transversais na área da informática para poder responder. Mas há aqui outro problema, que é também o problema ao contrário, que é os meus engenheiros informáticos também têm que saber um pouco do modus operandi e do modos de pensar do cliente final. E isto é algo que nós também temos que trabalhar nas tais soft Colaboração, não skills. é? A própria colaboração entre as diferentes áreas do saber, não é? Exatamente. Porquê? Porque senão nós podemos começar a criar ferramentas informáticas maravilhosas do ponto de vista da engenharia, lindas, podemos assim dizer, mas que depois não respondem ao cliente, porque o cliente tem outra maneira de pensar, não é a nossa maneira de pensar, neste caso o direito é um dos casos, mas podemos ir para a medicina, em que nós temos de nos adaptar e, portanto, é necessário uma adaptação mútua, é necessário que as pessoas que estão nas áreas que não ditas tecnológicas, neste caso, por exemplo, o direito, possam ter as competências necessárias para que, em várias vertentes, nomeadamente a própria vertente de produção de software, possam colaborar. Porque a verdade é que isso já acontecia de uma forma não estruturada, sempre aconteceu. Perfeitamente, são exemplos perfeitamente normais encontrar pessoas das áreas mais diversas, do direito, da economia, da contabilidade, estarem a trabalhar diretamente nas áreas tecnológicas. Às vezes por acaso da vida, não é? Mas, portanto, o que nós temos que começar a encontrar são soluções, e aqui ainda não há nada estruturado, mesmo a nível das pós-graduações, existe, mas não de uma forma tão generalizada como isso, que permita responder a essas questões, quer no nível da produção de software, quer na própria utilização das ferramentas. Qualquer profissão hoje em dia tem a necessidade da utilização de ferramentas tecnológicas. Vamos voltar ao direito. É das áreas que mais ferramentas tecnológicas utiliza hoje em dia, até a partir dos próprios portais, das próprias assinaturas eletrónicas, e em que muitas vezes utilizam essas ferramentas sem terem um conhecimento estruturado, que é relativamente simples de dar, de como é que podem utilizar as ferramentas. Porque há áreas que é preciso começar a olhar para elas, não é? Claro. E, portanto, essa será certamente uma aposta nos próximos tempos, nomeadamente a nível do upskill dentro dos próprios cursos, mas isso também requer, lá está, se calhar uma visão um bocadinho mais holística daquilo que são os próprios cursos Exatamente. superiores e permitir que, de facto, essa componente mais tecnológica possa entrar até nas áreas, digamos, mais tradicionais. Vamos ter que terminar, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Se calhar, enfim, como wrap-up, eu iria apenas do meu lado dizer que nós temos disponibilizado nos últimos tempos uma nova ferramenta chamada MS Learn, que permite que todas as pessoas possam fazer cursos online, gratuitos, em todas as áreas, digamos, que a Microsoft opera, em toda a nossa tecnologia, desde a tecnologia de produtividade até à cloud, e, portanto, qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer aluno pode aderir. As universidades e os institutos politécnicos podem também integrar essa ferramenta nos seus currículos e, portanto, mais tarde, obviamente, e depois desta sessão, podemos voltar a falar sobre isso pessoalmente. E deixava-lhe agora a palavra final, neste minuto que resta, para fazer aqui um sumário daquilo que foi a nossa discussão. Eu gostaria de terminar deixando a mensagem quase com a mensagem que comecei, que é, isto não é um problema, na realidade é uma oportunidade, e é uma oportunidade que não é respondida com uma solução só, é respondida em camadas, e essas camadas são camadas desde cursos de muita curta duração para pré-graduados, cursos para pós-graduados,
a graduação clássica. Portanto, nós temos que reunir todas estas ferramentas, vamos ter que fazer alguma experimentação, porque tudo isto é novo, mas principalmente acho que devemos utilizar esta situação que aconteceu, infelizmente, da pandemia, como uma oportunidade, como algo que nós podemos evoluir, numa área em que não dependemos de recursos naturais, só dependemos de algo que nós somos muito ricos, que são das pessoas. E, portanto, pessoas, mais formação, de certeza absoluta que vamos ganhar. Muito bem, José, obrigada Nada. por esta discussão. Espero também que as pessoas que nos estão a ver tenham gostado e tenham participado. Nós estaremos, obviamente, disponíveis e deixamos os nossos contactos para que possam entrar em contacto connosco e possamos continuar a discussão por essa via. Obrigada a todos e bom dia. Obrigado.